18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, tudo bem? Muito boa noite para você em 100,7. Começa agora, hein? O programa 18 horas da Mix 100,7. Aqui vamos com você em o espaço do jornalismo sério com responsabilidade e feito especialmente para você, querido ouvinte, que está aí em 100,7 na Mix FM. Vamos juntos no melhor Mix com 18 horas até às 7 da noite para você. Eu, Carlos Júnior, Karine Leão e Cid Soares. Estamos no 18 horas. Karine Leão, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito boa noite pra você, Carlão. Boa noite pra você sintonizado em 100,7. Pra você que acompanha a programação da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite com informações mais relevantes e, é claro, aquelas reportagens exclusivas que você só confere aqui no programa 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Boa noite pra geral. Todo mundo já se preparando pra noitada, né? A noite hoje promete. Quinta-feira. Restaurante com futebol, danceteria com futebol, tá tudo com futebol hoje. Bom, nosso programa traz notícias reais, ouvindo todos os envolvidos sem sensacionalismo. Boa noite, Karime. Boa noite, meu querido M. Lucian. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Paulo Castro? Como estamos hoje, nesta quinta-feira? Tudo bem, Carlão. Alto astral. Alto astral lá em cima. M. Lucian tá sempre de alto astral. Sim, hoje é quinta-feira e dia de TBT. M. Lucian é uma oitava acima, né? TBT. Ai, qual foi a sua TBT de hoje? Minha TBT de hoje que eu lembrei de uma coisa aí que eu fiz no passado, mas eu não vou falar agora. Vejam lá no meu Instagram. Vamos lá, galera. E você que tá aí no aplicativo Mano, tá concorrendo a ingressos para o show do Tom Cavalcante dia 9 de novembro no Estúdio 5. E também tem show aí pros Pimpolhos, show da Luna no dia 10 de novembro. M. Lucian, nós sabemos o que você fez no verão passado. Ai, meu Deus. Também foi no verão, né? O Paulo Castro vai contar daqui a pouquinho, né, Paulo, também, né? Pois é, e pra concorrer aos ingressos tem que interagir bastante aí com a Karime e sua equipe, né? Manda pergunta que eu tô de olho. Bacana, então. Vamos nessa. São 6 horas e 2 minutos em Manaus. Estamos no 18 horas aqui na Mix FM. Estamos juntos, hein, com você aí nos aplicativos, você nas redes sociais, você no Uber, né, Cid Soares? Você tá esquecendo dos seus brothers do Uber. De jeito nenhum, cara. Um abraço pra geral aí. Você. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, e hoje, no dia do radialista, hein, teve barraco num estúdio do programa Pânico. Olha só, hein, após ser chamado de covarde por ter insinuado que Glenn Greenwald, do site The Intercept, não cuidava dos filhos adotivos, o jornalista Augusto Nunes agrediu Glenn com um tapa. Glenn reagiu e também acertou um esfregão de raspão. Cara, que esfregão... cena bizarra. Eu até perguntei, o que é um esfregão, né? O que é isso? É briga de mulher? Não foi nem um tapa e nem um murro. Pegou de mau jeito. Quase um coça. Né? Enfim. Uma esfregada. Bom, o fato é que essa cena, né, essa agressão, até o momento, é um dos assuntos mais comentados, é claro, né, nas redes sociais, estando nos Trending Topics do Twitter. Bom, depois da agressão, Augusto deixou o estúdio do programa, tá? Mas, por sua vez, Glenn permaneceu participando do programa Pânico. Karime, isso tudo é muito lamentável. Violência, agressão física ou verbal não leva a lugar nenhum. O correto é um debate sadio, inteligente. No meio do programa, chamar um cara de covarde, tá pedindo, né, meu? Com fatos, uma discussão de alto nível, sem ataques pessoais. Essa é a nossa filosofia aqui nos 18 horas. Bacana. Que o respeito, a harmonia e a paz prevaleçam sempre. Boa. Muito bem. 6:04. 18 horas. E hoje o programa começa com uma notícia, né? Boa para a nossa economia. O polo industrial da Zona Franca de Manaus acumulou nos 8 primeiros meses do ano, de janeiro a agosto, faturamento aí de 65 bilhões e 8 milhões de reais. Isso representa um crescimento de 7,53% em relação ao mesmo período do ano passado. Exatamente. Contribuíram fortemente para esse desempenho os segmentos eletroeletrônico, bens de informática, do polo eletroeletrônico, duas rodas, termoplástico e metalúrgico. Em agosto houve um aumento aí de 0,46% no número de trabalhadores empregados no PIM,
foram 397 a mais que em julho. A média mensal do ano foi de 86.535 de vagas ocupadas. A produção de aparelhos condicionadores de ar tipo split teve aumento de 50,42%, fechando esse período de janeiro a agosto com 2.500.000 unidades produzidas. O PIM produziu ainda 9.700.000 aparelhos celulares, 774.000 motocicletas, motonetas e ciclomotores, 594.000 bicicletas e 8.500.000 televisões ou televisores de tela plana. Os dados completos dessa produção, esses números, esses dados você confere no 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus. Bom, e para falar sobre esse assunto, amanhã o nosso convidado para a entrevista do dia é o superintendente da SUFRAMA, o coronel Alfredo Menezes. Ele vai falar sobre esses indicadores, também dos novos investimentos que estão vindo para Manaus depois da viagem do presidente Jair Bolsonaro à Ásia e ao Oriente Médio, que ele estava presente na comitiva. E ainda falando de Zona Franca, o presidente Jair Bolsonaro estará novamente em Manaus no próximo dia 27 para participar da abertura da primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, a FESPIM, que acontece entre os dias 27 e 29 de novembro no Estúdio 5. A presença do presidente foi confirmada pelos organizadores, à SUFRAMA e ao Instituto Piatã, responsáveis pela realização do evento. A feira pretende fortalecer a imagem preservacionista da Zona Franca de Manaus, ao mostrar que as indústrias locais aliam, sim, tecnologia e sustentabilidade. A vinda do presidente até a capital do Amazonas ainda não foi incluída na agenda oficial. Você está ouvindo 18 horas. Bom, nesta sexta-feira, a Caixa Econômica Federal libera os saques de até R$500 do FGTS para não correntistas do banco nascidos em abril e maio. É o terceiro lote de um total de 7, que vão pagar cerca de R$25 bilhões para 62.500.000 trabalhadores. A liberação dos saques do FGTS deve beneficiar 96 milhões de brasileiros, com 39 bilhões de reais nas contas vinculadas. Agora 6h07 e o Tribunal de Contas do Estado aceitou denúncia do Ministério Público de Contas e vai analisar o contrato do governo para o aluguel de R$800 mil com a Newton Lins para a Expoagro desse ano. Mais informações agora com o repórter Azaf Augusto. O conselheiro do Tribunal de Contas, Érico Desterro, encaminhou para a Diretoria de Controle Externo, Licitações e Contratos a representação do Ministério Público de Contas, que identificou ato lesivo ao erário no contrato do governo do Amazonas de aluguel de terreno da Fundação Newton Lins para a realização da Expoagro 2019. A diretoria agora vai fazer uma análise do processo e elaborar um laudo técnico que vai embasar a decisão do conselheiro. Érico Desterro indeferiu o pedido de suspensão do contrato, considerando que a Expoagro já aconteceu, e determinou a continuidade da representação, com análise das justificativas e documentos apresentados. Na representação, o MPC pede que o TCE apure exaustivamente a possível ocorrência de ilegalidade e falta de isonomia na dispensa licitatória para a contratação. Volto com vocês. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, e o nosso entrevistado de hoje é o engenheiro, construtor e empresário Romero Reis, proprietário da RD Engenharia e vice-presidente do CODESE Manaus, Associação da Sociedade Civil e Sem Fins Lucrativos, que tem atuado na atração de investimentos e na busca de soluções inovadoras para a capital amazonense. O CODESE é o idealizador da Feira do Polo Digital de Manaus, cuja última edição, realizada no mês de outubro, bateu recorde de público e de negócios prospectados. Paulista nasceu em São Joaquim da Barra e está em Manaus desde 1991. E no início desta semana, recebeu o título de cidadão manauara na Câmara Municipal de Manaus. Ele não esconde de ninguém que quer ser candidato a prefeito de Manaus. Seja muito bem-vindo ao programa 18 horas, aos estúdios da Rádio Mix. Muito boa noite. Eu é que agradeço, Karime, Carlos Júnior, Cid Soares. É sempre muito bom estar aqui, Paulo Castro, ouvintes, e poder falar um pouquinho dessa cidade que nós somos apaixonados.
E é uma grande oportunidade estar aqui. Maravilha. Então, o senhor, como vice-presidente do CODESE, que debate novas matrizes econômicas para o Amazonas, qual a análise que o senhor faz da atual situação aqui da Zona Franca de Manaus? Olha, ao longo desses 52 anos, é um modelo que pode-se dizer que foi muito exitoso. E mantê-lo é fundamental, porque a curto e médio espaço de tempo, nada vai ser capaz de substituir um modelo tão poderoso que foi capaz de gerar mais de 100 mil empregos diretos, faturamento na ordem de 25 bilhões de dólares, qualquer coisa em torno de 100 bilhões de reais. É um modelo exitoso demais, manteve a floresta em pé, é um exemplo para o Brasil e para o mundo. O Amazonas tem hoje 96% do seu manto florestal preservado. Isso é um exemplo claro de que essa matriz econômica merece ser fortalecida e continuada. Mas que fatalmente também vai ter que passar por uma transição, né? A indústria 4.0, por exemplo, a biotecnologia e a bioeconomia, quando é que vão ser uma realidade em Manaus? Como é que você enxerga isso aí? Bom, eu acho que já é uma realidade, apenas que ela precisa avançar mais. O problema é que o modelo atual econômico concentra mais de 80% aí da geração de riqueza, de emprego e renda na nossa cidade. Ele tem uma questão de contraria aquela tese de Nobel de economia que diz que não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Claro. Então o risco hoje é muito alto quando se fala em isenção, quando se fala em renúncia fiscal. É quase que proibitivo. E comunicar isso para o Brasil, porque esse modelo é muito exitoso. Ele abre mão de 22 centavos e entra no cofre da União 78 para cada real. E essa renúncia de 22 é em cima de impostos de produção. E nós aqui, nós manauaras, nós amazonenses, não sabemos comunicar isso para o Brasil e para o mundo. Então é um modelo altamente interessante. É diferente das renúncias que ocorrem em outros setores, em outras regiões brasileiras, onde o Estado, o governo já teria direito àquela arrecadação. Então realmente lá é uma renúncia. Agora aqui é um modelo produtivo. O governo não teria esses 78 centavos. Ele vai ter a partir do momento que ele permitir a produção. Por isso que esse modelo vale a pena ser preservado. Mas por que a equipe econômica do governo não entende dessa forma? Não, ela entende. É preconceito? É desconhecimento? Não, eu prefiro olhar como uma oportunidade. É uma crise ou uma oportunidade? Nós temos agora uma oportunidade. O Brasil, ele não é o Amazonas. O Amazonas representa alguma coisa de 1, 2%. E o governo federal não faz política para beneficiar 1, 2%. Ele faz política no seu aspecto geral. Agora, nós aqui temos que encontrar outras maneiras de fortalecer esse modelo, mostrar e comunicar que ele é altamente exitoso e, em paralelo a isso, incentivar a piscicultura, incentivar a mineração, liberar as licenças ambientais, que são um grande gargalo e entrave para o desenvolvimento da nossa região, tornar a energia barata, porque isso é fundamental para que a gente possa adensar o polo industrial de Manaus. Principalmente para as empresas, né? Não há dúvida. A gente sabe que esse é um gargalo que precisa ser resolvido. E turismo, né? A vocação hoje de construir, de produzir smartphones, TVs, concentrados, motos, ela não é a nossa vocação natural, ela foi construída ao longo desses 52 anos dessa história de sucesso desse modelo. Mas nós temos vocações naturais que precisam ser fortalecidas, tais como a piscicultura, como o turismo, né? Com a própria mineração. Por que não agregar valor aos minerais que são extraídos aqui na Vila do Pitinga, né? Deixar o estanho nosso descer em bags para ser agregado valor lá em São Paulo. Por que não fazer esse polo metalúrgico aqui? Por isso que a gente precisa ter energia barata. E a questão da logística também, né? Sem dúvida. Não tem cabimento, né? Você tratar um minério como um commodity puro, e não tem mandar energia lá para baixo e deixar de explorar aqui e agregar valor. A logística ainda é um entrave, é um problema muito grande na nossa região, que aliás é discutido isso de forma veemente, mas que não se vê nenhum tipo de saída para isso. Como é que o senhor, qual a sugestão para se melhorar a logística aqui no nosso estado? Olha, nós precisamos, por exemplo, vamos trabalhar os modais. Na questão aérea, que é um modal importantíssimo para a cidade de Manaus, mas para a questão de transporte passageiro, mas transporte de carga acaba ficando caro. Então tem que ter alto valor agregado nos produtos para que justificam o transporte aéreo. Uma segunda pista aqui no aeroporto é fundamental, porque você diminui o risco, basta um pequeno acidente, interdita a pista, um modal importante como o aéreo vai ficar muito prejudicado e a gente precisa ter esse investimento. Outro investimento que é fundamental para a região, que vai diminuir de 20 para 2 dias o estoque em trânsito, é você tratar a BR-319.
Isso é importantíssimo. Agora, não é simplesmente asfaltar. Precisa ter conteúdo nas soluções. É importante saber que a BR-319 é um eixo que precisa ser perenizado. E ele vai ser perenizado através de um trabalho técnico adequado. A gente sabe que é uma estrada numa região sedimentar, onde não tem agregado graúdo, não tem pedra, não tem como você produzir isso. Então, o que torna a perenização dessa estrada onerosa é o fato de que você vai ter que transportar esses agregados, esses materiais para a zona central ali da estrada, e isso acaba onerando, mas tem como fazê-lo de uma maneira inteligente, com um projeto adequado, e isso vai ser importantíssimo. O estoque em trânsito de Manaus vai ser diminuído para 2 dias, e se a gente fosse monetizar isso, se você pegar todos os valores das carretas que vão estar em trânsito, da porta das indústrias até chegar em Manaus, e colocasse valor, isso seria bilhão. É por isso que o custo Manaus acaba se tornando caro. Quer dizer, 1 quilo de uma verdura aqui é muito maior do que seria lá em outras regiões brasileiras. Se você diminui em 10% esse estoque, isso vai repercutir no preço das mercadorias aqui e vai agregar potencial de produção à nossa cidade. Por isso, esse vetor BR-319 é tão importante. Bom, o senhor é declaradamente um aliado do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia o desempenho do presidente, especialmente na questão econômica e em particular aqui da Amazônia? Eu poderia passar horas aqui falando sobre os aspectos positivos desse governo. Eu não quero levar aqui para a questão ideológica, mas a gente tem que tratar o assunto com dados. Olha o resultado das bolsas. Olha o que nós tínhamos de inflação, a questão de pouco mais de um ano, que estava beirando a mais de 10% de inflação, hoje nós temos 3%. Olha a taxa Selic, que é uma política monetária poderosa. Nós nunca tivemos um valor tão baixo assim. Olha o crédito imobiliário, que está chegando a quase 6,5%, rapidamente vai chegar no patamar da Selic. Isso é motivo de muita satisfação. O brasileiro, em pouco espaço de tempo, vai sentir as melhoras estruturantes que esse governo está falando. Eu não estou defendendo partido, eu não estou aqui defendendo pessoas. Nós temos que defender aquilo que é correto, independente de quem criou. Bom, entre esses outros, eu queria, se fosse possível, o senhor fazer uma avaliação sobre o governo do estado hoje aqui no Amazonas. Essa questão, vamos analisar, não a questão de quem está à frente do governo. Claro. Né? Nós temos que analisar o resultado. Então, as boas práticas da gestão privada, elas têm que ser aplicadas na gestão pública. Então, uma coisa que é fundamental para um governo ir bem, uma gestão pública ir bem, é a escalação do seu time. Então, como é que nós contratamos alguém na nossa empresa? Nós fazemos um processo seletivo. Nós escrevemos, antes de soltar o processo seletivo, pode ser por uma empresa terceirizada ou pelo RH da própria empresa, você escreve o que você precisa. Eu quero contratar um gerente comercial. Esse cara tem que falar inglês, ele tem que ter nível superior, tem que ser pós-graduado, ele tem que ter dedicação exclusiva, ele tem que ter 5 anos de experiência. E aí você faz o quê? Então, um processo seletivo. Vamos transportar essa prática excelente que dá resultados na iniciativa privada para a gestão pública. Você não pode preencher cargos de secretários simplesmente por conveniência política. Você tem que preencher cargos de secretário de acordo com a habilidade de quem vai lá ocupá-lo para poder entregar, bater as metas, porque ele tem que ser avaliado através de indicadores. Porque se você não medir, você não gere. E você só consegue avançar com a administração pública se você tiver indicadores e metas claras. E melhor ainda, comunicar isso para a sociedade para a qual você trabalha. Se você consegue fazer isso, esse é o papel que o CODESE vem trabalhando ao longo desse tempo. Nós somos uma entidade privada, sem fundo partidário, sem viés partidário nenhum. Nós desejamos empoderar a sociedade civil organizada. Quem tem que dizer para onde a sociedade tem que ir não é o político, não é o eleitoreiro que está lá para defender uma visão míope e partidária. Quem defende a coletividade é a sua sociedade civil organizada, que não pode se submeter a interesses individuais. Portanto, nós sabemos para onde queremos ir como cidade. E nós desejamos inserir Manaus entre as 10 melhores cidades para se fazer negócio, entre
as 20 melhores cidades para se viver, com ações reais e claras, de acordo com a vontade da sociedade civil organizada. Senhor Romero Reis, já que estamos nesse assunto de política, né, de metas e questões políticas, o senhor é declaradamente pré-candidato, né, à Prefeitura de Manaus. O que o senhor acha que poderia ou pode fazer de diferente em Manaus com o orçamento que a Prefeitura tem hoje, que é aí cerca de 6 bilhões de reais? Carlos Júnior, olha só, processo eleitoral vai acontecer o ano que vem, né? E certamente nós vamos seguir esse rito. Nesse momento agora, nós somos uma pessoa que tem 58 anos de idade, tem uma saúde muito boa, tem uma experiência, porque já estou há 25 anos na iniciativa privada, gerando emprego, conheço a problemática local e eu quero colocar essa experiência, essa liderança a serviço da cidade. Doei aquilo que é o insumo mais precioso que nós temos, que é o tempo, de forma voluntária para o CODESE, para que a gente possa encontrar as soluções para os problemas que estão aí. Essa questão do orçamento, ela é muito importante, é uma questão técnica e você tem as obrigações legais do que tem que se gastar na saúde, do que tem que se gastar na educação, e o outro item fundamental e que impacta muito a vida do cidadão é o transporte coletivo, que está dentro da mobilidade urbana, né? Quando se fala de mobilidade urbana, todo mundo pensa que é só transporte coletivo. Não é, tem outras questões, por exemplo, planejamento urbano. Nós temos que evitar o que acontece em Manaus. A cidade cresce com invasões, ela cresce já com demandas reprimidas, a população ocupa um espaço totalmente inadequado para depois fazer chegar a água, o esgoto, a energia, a limpeza, a segurança. Vamos imaginar o contrário, nós vamos decidir para onde a cidade tem que crescer, prover a infraestrutura para lá e depois as pessoas vão sendo colocadas naqueles locais. Isso é um estudo de mobilidade urbana? Isso é fundamental. Claro. Você tem que induzir o crescimento para onde você acha que é mais adequado, para que os problemas sejam minimizados. Porque tem uma máxima na administração, tanto faz ser pública quanto privada, que as necessidades são infinitas e os recursos são escassos. Se você não otimizar a utilização dos recursos, e aí vem a questão do orçamento, você está sempre devendo. E isso não pode acontecer na gestão pública. Qual seria a solução para o transporte coletivo, por exemplo? Acho que uma boa solução seria implantar um BRT, por que não? Mas com um projeto claro, através de uma licitação de padrão internacional. Nós acreditamos plenamente que em um ano você consegue definir um projeto, você consegue as licenças, você acaba licitando isso de uma forma justa, limpa, transparente e adequada, atraindo players internacionais, aproveitando a experiência de outras cidades, e você com qualquer coisa em torno de 50 quilômetros, num anel que vai da Zona Leste até o centro e descendo pela Manaus Moderna e fechando esse circuito, você consegue ali em 50, 60 quilômetros colocar um BRT com estações adequadas, com uma tarifa justa, com uma gestão do sistema de forma profissional. Hoje, com o uso da tecnologia, você consegue baixar um aplicativo, você está num terminal, você vai saber, daqui 1 minuto e 30 segundos vai parar um ônibus aqui na frente e eu vou levar 15, 20 minutos para chegar no meu local. Olha que coisa incrível, isso vai trazer qualidade de vida para o cidadão manauara. O senhor era afiliado do PSL, partido do presidente. Saiu meio com rixa, né? Chamando os atuais dirigentes de traidores. Agora o senhor se filiou ao Novo, que é um partido bastante criticado pelos filhos do presidente. Como é que o senhor pretende administrar essa situação? Olha, para mim isso é muito claro. Quando eu resolvi me desfiliar do PSL, eu escrevi uma carta que tinha qualquer coisa de 2 páginas. E lá eu escrevi os motivos. Em momento algum eu disse que tinha traidores, que tinha isso ou aquilo. Isso são interpretações que as pessoas podem ter. O que eu disse é que eu não concordava com a direção dos princípios que estavam naquele momento no PSL. E como eu sou uma pessoa que assume posições, eu achei que seria adequado me desfiliar. E me filiei no Novo por questões dos princípios, dos valores, na defesa de construir uma sociedade adequada, baseada no livre mercado, baseado no respeito às cláusulas pétreas da Constituição, de ir e vir, de propriedade. Eu pediria um minutinho, por gentileza, que acaba de sair aqui a notícia que o Celso de Mello vota contra a prisão em segunda instância. O desempate caberá a Toffoli, portanto, a qualquer momento isso pode sair também. O senhor pode prosseguir, por favor. Não, tranquilo. Então, eu estou no Novo por acreditar que os princípios que esse partido defende e a condução da bancada
federal do Novo, que tem 8 deputados federais, mostra que mais de 96% das votações da bancada do Novo foi perfeitamente alinhada com as políticas implantadas pelo governo federal, até acima do próprio partido que integra a base do governo. Olha que coisa interessante. Porque para nós, viu, do Novo, não interessa quem apresenta a proposta, se é do partido A, B ou C. O que interessa é o conteúdo, é saber se aquilo é bom para a sociedade. Não se vota de acordo com conveniência política. O interesse coletivo está acima de tudo. E é por isso que nós estamos no Novo. Bom, as pesquisas mostram que o eleitor amazonense está bastante insatisfeito com o desempenho do governador Wilson Lima, que foi eleito com o discurso do Novo contra a chamada velha política. E mais de 50% admite votar em alguém com experiência. Diante desses números, o senhor ainda votaria no nome com algum novo ou num outsider? Não há dúvida. Eu acho que nessa questão, eu acho que o Brasil é um país incrível, porque ele resolve os seus problemas de uma forma democrática. Ele sabe que a legislação, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. O empresariado levou 50 anos para ver a CLT reformada. E onde foi reformada? Lá no Congresso. Portanto, aquilo é lei e todo mundo deve cumprir. Agora, esses caminhos aí que a gente observa, precisa ser bem tratado, precisa ser bem conduzido, precisa ter conteúdo. Você não pode fazer nada sem ter coerência. A coerência é tudo nas pessoas, né? Você tem que falar e fazer, e praticar, e mostrar o porquê, e ajudar a sociedade a encontrar os caminhos que ela deve seguir. Ok, então muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas, participou aqui do nosso programa, das nossas entrevistas, com a participação de todos. Conversamos com o empresário Romero Reis, suas considerações finais. O novo é necessário, porque as coisas novas é que nos fazem evoluir. Agora tem que ser um novo com conteúdo, um novo com liderança, um novo com experiência, um novo que vai escalar time de qualidade. E é isso que vai trazer qualidade de vida para o cidadão manauara e para essa cidade que nós somos apaixonados. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite para o senhor. Uma ótima noite, muito obrigada. Muito obrigado. Agora são 6 horas e 26 minutos em Manaus. Você está na Mix 100,7, o programa 18 horas. Bom, agora vamos com a primeira da playlist de hoje, hein? A primeira música do 18 horas hoje. Nós vamos conferir um grande sucesso de Panic Station, da banda Muse. O Muse esteve no Rock in Rio desse ano, no último dia do evento. Por incrível que pareça, foi um dos melhores shows. Não tenha nem dúvida, né? E como sempre, fez um espetáculo. Não foi nem show, foi espetáculo. O Muse tem mania de fazer grandes shows. Inclusive, após o Rock in Rio, a banda fez uma apresentação absurda em São Paulo. Eles são maravilhosos, eu adoro. E além dos espetáculos, o Muse também tem ótimas músicas. Pelo aplicativo Humano, você vai conferir agora o videoclipe de Panic Station. Playlist 18 horas. Primeira de hoje no PlayStation, olha só. A playlist de 18 horas foi o Panic Station. Foi uma pequena PlayStation Panic Station. É uma pequena embromation. Esse menino da novidade aqui. Né? Só faltou, né? Vamos agora saber como está o trânsito em Manaus com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Vamos lá, Carlão, conferindo mais um trânsito aqui na Avenida André Araújo, no sentido bairro, em toda extensão, o trânsito tem fluxo lento. Já o sentido centro da via tem fluxo intenso em alguns trechos. E a Avenida Rodrigo Otávio, no sentido Coroado, tem fluxo intenso em grande trecho próximo a UFAM. Mix. Os problemas na saúde do estado não acabam nem ficam pouco. As broncas são diárias e o governo mostra-se incapaz de ao menos amenizá-los. Hoje, terceirizados do setor de saúde do Amazonas paralisaram as atividades no Hospital Francisca Mendes e Maternidade Nazira Dal. Exatamente, Cid. Sem dinheiro nem para o transporte, trabalhadores decidem amanhã se entram ou não em greve geral. Vamos aos detalhes com a repórter Odinê Araújo.
Sem dinheiro até para sair de casa para trabalhar, técnicos administrativos do Hospital Francisca Mendes e da Maternidade Naziradal cruzaram os braços hoje. Eles são contratados da Unisol, que não paga os funcionários desde agosto. O contrato com a Suzan vence dia 4 de dezembro. De acordo com a presidente do Sindicato dos Técnicos em Enfermagem Terceirizados, Graciete Mouzinho, a empresa disse aos trabalhadores que não tem dinheiro para pagar a rescisão deles. Eles querem saber quem vai pagar a rescisão, a verba rescisória, né? Como vai ficar esses 560 trabalhadores? Que eles não sabem, ninguém sabe quem vai assumir. Se vai ser uma fundação, se é o Estado que assume esse hospital e os trabalhadores que ali estão. Amanhã está marcada uma audiência na Assembleia Legislativa do Amazonas, às 10 da manhã. As empresas CGAN, CC Batista, Souza Nogueira, Manaus, Cismed, Coopean e Queiroz foram chamadas para a reunião, inclusive por sugestão da própria deputada governista Alessandra Campelo. Nós podemos convocar as empresas e não convidar. E elas têm que vir, senhor presidente, convocadas pelo Poder Legislativo. A presidente do Sindipriv, Graciete Mouzinho, disse que esta vai ser a última tentativa de acordo com os empresários. Tem gente que tem que receber junho, julho, agosto, setembro, outubro, vem novembro, dezembro e 13º. E aí, eles querem pagar uma parcela no dia 27 de novembro e outra 27 de dezembro. Um pagamento em novembro não paga as dívidas desse trabalhador, que está com aluguel atrasado, com a conta da luz cortada, água, sem ter alimentação em casa, não tem condições. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, e o desperdício do dinheiro público não tem fim. Depois de gastar R$630 mil num novo painel eletrônico, a direção da Câmara Municipal de Manaus vai gastar mais dinheiro com reforma. Bom, e não se trata de reforma administrativa ou orçamentária, é reforma física mesmo. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Azaf Augusto. Depois de gastar R$630 mil para trocar o painel de LED, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Joelson Silva, decidiu reformar o plenário e o mini auditório da Casa Legislativa. No Diário Oficial da CMM do último dia 6, está publicada a tomada de preços número 1 de 2019 para a contratação de serviços de engenharia, e a vencedora da licitação foi a empresa Renzo Construções Limitada. A direção da Câmara Municipal foi questionada sobre a necessidade da reforma e quanto ela vai custar para os cofres públicos, mas as perguntas não foram respondidas. A publicação no Diário Oficial não é específica e não diz qual mini auditório vai ser reformado. Isso também não foi esclarecido pela assessoria da casa, já que o mini auditório Zânio dos Reis, com capacidade para mais de 200 pessoas, foi inaugurado em 2016, com equipamentos novos e não apresenta motivos para uma reforma. A publicação também mostra que o plenário vai ser ampliado, mas, atualmente, ele já conta com lugares para os 41 vereadores, palco para a mesa diretora, 2 tribunas para discurso, uma área de apoio legislativo, copa, saída reservada para os parlamentares e uma área onde são alocados grupos musicais em casos de eventos comemorativos ou homenagens. Volto com vocês. Bom, agora 6h36 em Manaus. E o centro da cidade, que é um local de referência para compras, serviços, turistas e estudantes, vem sendo manchete constantemente por conta da violência. Pois é, a nossa repórter Nathalie Moraes esteve nas ruas para conversar com as pessoas que frequentam o local para saber como está difícil, como é que está a segurança. E não foi difícil constatar que há falhas e muitas falhas graves. Ela ouviu algumas histórias de medo da população. Vamos conferir. Com a chegada do fim do ano nas principais ruas no centro, é notório que a falta de segurança tem feito os frequentadores andarem o tempo todo apreensivos, com medo. Já os comerciantes e ambulantes precisam conviver diariamente, tendo que dividir espaço com criminosos e usuários de drogas. Outro problema, segundo a Federação do Comércio de Estado, é que os índices de criminalidade estão afastando a clientela. De acordo com a última pesquisa divulgada pelo órgão, a violência
é a principal causa do esvaziamento do centro da cidade. Cerca de 37,2% dos frequentadores do centro de Manaus já foram assaltados. Conversamos com o vendedor Jailson Silva e ele relatou que convive com aquela insegurança de sair de casa sem saber se vai voltar. É muito difícil, né? Porque a insegurança é toda hora. A gente sai de casa, mas não sabe se vai voltar. Fica complicado pra gente. A bandidagem tá solta aí pela rua. A falta de policiamento é um dos motivos que vem contribuindo para essa onda de violência, apontados pelo ambulante Fernando Souza. Tem que melhorar a segurança, passo por mês. Nossa polícia é muito fraca, os caras estão se armando, se organizando. É o crime organizado, e no centro é pior. Um aglomerado de gente e pouco policiamento. Nathalie Moraes para o 18 horas. Pois é, a violência é tanta aqui na nossa cidade que hoje de manhã um homem ainda não identificado invadiu a Policlínica Zeno Lanzini, na Avenida Altaz Mirim, na zona leste da capital. É isso mesmo, um homem assaltou 2 pessoas nas primeiras horas da manhã de hoje dentro de uma policlínica. A que ponto nós chegamos, né? Pois é, e de acordo com os funcionários do local, depois de sentar próximo à recepção, o homem teria puxado uma pistola, anunciado o assalto e roubado 2 pessoas. Os policiais da 14ª SICOM foram acionados para atender essa ocorrência, mas chegando no local, as vítimas disseram que o suspeito havia fugido em um micro-ônibus, o chamado amarelinho. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 38 minutos em Manaus. Vamos saber como está o trânsito nesse momento na capital com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Carlão, mais uma vez, na Avenida das Vargas, o trânsito tem fluxo complicado nos 2 sentidos no momento. E o sentido bairro da Avenida Constantino Neri tem fluxo intenso a partir do Emoan. 18 horas. Bem, 6h39, hein? Vamos com mais uma da playlist 18 horas aqui em 100,7, né? Vamos com um grande artista da música pop internacional, Can't Feel My Face, né? A música e o cantor é The Weeknd. Bom, essa é uma das canções mais conhecidas do The Weeknd. À época do lançamento, os críticos elogiaram Can't Feel My Face, comparando o som da música com trabalhos de Michael Jackson. A revista Rolling Stones, inclusive, marcou Can't Feel My Face como a melhor música de 2015 e roubaram essa minha fala, porque pra mim essa foi a melhor música de 2015. A canção foi indicada para 2 Grammys na categoria Registro do Ano e Melhor Performance Solo Pop. Né? Vamos assistir agora, você que tem um aplicativo humano vai conferir o clipe de Can't Feel My Face, The Weeknd. Playlist 18 horas. My Face de Soares, você conferiu, né? Cara, olha, eu tenho até uma dica pra essa rapaziada. Diga lá. Confira, que logo no ano seguinte dessa música de Can't Feel My Face, o The Weeknd foi convidado para estar cantando ao vivo lá no desfile da Victoria's Secret Fashion, lá em Paris, com Starboy, que também é outra delícia na voz desse cara. Confira. Confira, só confira. Agora são 6h43. E o governo Bolsonaro vai liberar mineração em terras indígenas. A proposta de regulamentação vai ser enviada em até 15 dias ao Congresso, segundo o ministro de Minas e Energia. Essa é uma das principais promessas de campanha de Jair Bolsonaro. E a bancada do Amazonas em Brasília está otimista com essas mudanças. Confira na reportagem de Júlia Gomes. Em uma nova entrevista, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, voltou a defender a mudança no regime brasileiro de exploração do petróleo. Segundo o ministro, o governo deve enviar dentro de 15 dias ao Congresso Nacional proposta para liberação de mineração em terras indígenas e mudanças nas regras de exploração em faixas de fronteira. Bento Albuquerque disse que a Constituição já prevê a atividade econômica nas terras indígenas. O que falta é regulamentação e é o que irá prever a proposta do governo, que pretende ainda dar estrutura à Agência Nacional de Mineração.
o senador Plínio Valério e os deputados federais Pablo Oliva e Bosco Saraiva avaliaram a medida do governo. A gente tem que olhar com muito carinho. Particularmente, como amazonense, eu sou favorável sim. E a gente tem que ver se esse projeto vem cercado com todos os cuidados que precisamos ter. Eu prefiro aguardar o projeto para realmente analisar, mas eu sou favorável, sempre fui. Eu acho que a gente não pode ter o nosso homem da floresta pisando em riqueza e dormindo ao relento, porque não lhe é permitido explorar nenhuma riqueza, muito menos mineração. E nós sabemos que isso, no fundo, essas leis que apertam tanto, acaba sendo uma tremenda hipocrisia. Por quê? Porque há muito contrabando. Portanto, é preciso regularizar. Inclusive, o ministro Paulo Guedes falou com muita propriedade que a exploração do petróleo é uma coisa para ser feita de modo imediato, porque é uma riqueza que tem dia para acabar. Nós estamos com várias outras fontes de energia em desenvolvimento, como energia eólica, solar e até outras maneiras de se produzir energia estão aí na pauta. Por isso é importante que a gente explore logo essa riqueza. Eu sou favorável se ela trouxer avanços tecnológicos no sentido de melhorar a efetividade da exploração. No entanto, se for para ferir preceitos constitucionais, eu serei contra. Volto com vocês. Bom, e hoje em entrevista à Globo News, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, anunciou que vai arquivar o projeto do governo que libera a mineração em terras indígenas e sequer vai colocar em votação. Agora 6h46. Carlão, tô perguntando aqui como é que vai ficar o tempo para agora à noite. Vamos falar? Tem notícia aí? Tem notícia, olha só. A previsão, segundo o Climatempo, é de pancadas de chuva hoje à noite. A mínima é de 23 graus e a máxima aí não passou de 34 graus. As chances de chuva é de 90%. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas tem 7,7% dos adultos sem nenhuma instrução educacional. No estado, 29,8% das pessoas possuem um ensino fundamental incompleto e somente 14,8% da população acima de 25 anos possui ensino superior completo. Os dados são da síntese de indicadores sociais divulgados pelo IBGE. Aqui no nosso estado, a frequência das pessoas na escola diminui à medida que se aumenta a idade. A pesquisa também revela que no ensino médio, 94,1% dos alunos frequentam escolas da rede pública no Amazonas. Mas, em contrapartida, no ensino superior, somente 35,9% dos estudantes frequentam instituições públicas. Bom, e segundo essa mesma pesquisa, 254 mil jovens amazonenses de 15 a 29 anos não estavam estudando nem estavam ocupados em 2018. E o relatório aí do IBGE foi realizado a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD contínuo do IBGE, e de outras fontes também, tá? O período de referência da pesquisa é de 31 de dezembro de 2017 a 30 do mesmo mês de 2018. Você está ouvindo 18 horas. A Prefeitura de Manaus divulgou edital com 17.500 vagas para o programa Bolsa Universidade 2020. Muita atenção, hein? Nessa edição, serão oferecidas bolsas integrais e parciais de 50% ou 75% em cursos de graduação para estudantes de baixa renda. As inscrições iniciam no próximo dia 14 e vão até o dia 1º de dezembro. Bom, e para concorrer a uma das vagas do processo seletivo, o candidato deve residir em Manaus com moradia devidamente comprovada, possuir renda familiar per capita e, no máximo, um salário mínimo e meio, cerca de R$1.500. Você está ouvindo 18 horas. A permissão do presidente Bolsonaro para abrir a Amazônia para o plantio de cana-de-açúcar vai aumentar o desmatamento na região e comprometer o bioma amazônico. O alerta é de pesquisador do INPA. A plantação da cana-de-açúcar é para aumentar a produção de biocombustíveis. A reportagem é de Odiné Araújo. Ainda em 2018, uma pesquisa publicada na maior revista científica do planeta, a Science, alertava para os danos que o plantio da cana-de-açúcar na Amazônia poderiam causar para o ecossistema brasileiro.
Um dos autores desse estudo é o doutorando em ecologia e pesquisador do Centro de Estudos Integrado da Biodiversidade Amazônica, Lucas Ferrante. Fala-se que a cana-de-açúcar não vai desmatar, mas as áreas que elas ocuparem, que tiver outros cultivos, esses cultivos vão migrar, causando desmatamento. Então, vão procurar novas áreas para desmatar e ocupar. De acordo com o pesquisador, a plantação de cana-de-açúcar gera pouco emprego por ser mecanizado e tem um histórico de trabalho escravo, além de afetar toda a produção agropecuária do país. A Amazônia tende a colapsar, com potencial inclusive para afetar as chuvas do sul e sudeste do Brasil, impactando toda a agricultura do país. É impensável que um presidente da República tome uma ação dessa, porque é um tiro no pé do próprio agronegócio. Hoje o Brasil exporta mais de 50 milhões de litros de etanol para a Europa, que tem cobrado do Brasil o cumprimento do Acordo de Paris nas questões ambientais. Para o pesquisador, essa exportação fica comprometida com a decisão de Bolsonaro. Nós estamos em vias de perder essa exportação, então isso deve afetar, porque sem dúvida nenhuma o etanol brasileiro deixa de ser limpo com essa medida e passa a ser um combustível com capacidade de alta agressão sobre a floresta e alta emissão de carbono, porque vai ter o desmatamento associado à produção. Lucas Ferrante preparou uma carta em que pede que o presidente volte atrás na decisão. Realmente é um crime de lesa pátria que está sendo cometido contra o biocombustível brasileiro, que ele vai ter a imagem arruinada por conta dessa medida, e contra o próprio agronegócio brasileiro. Nós precisamos ter ministros e um presidente da República que ouça os especialistas e não simplesmente tome medidas da sua própria cabeça, achando que aquilo é ideal para o setor. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, também criticou a decisão do presidente Bolsonaro em abrir a Amazônia para a plantação de cana-de-açúcar. Hoje, as regiões Sudeste e Sul são as maiores produtoras de cana-de-açúcar do país. Volto com vocês. Mix. Às 6 horas e 52 minutos, vamos saber como está o trânsito neste momento com informações de Rodrigo Soares. Trânsito. Mix. Vamos lá, Karine, conferindo mais uma vez o trânsito na Avenida Brasil, no sentido bairro, próximo ao Centro de Convivência da Família, o trânsito tem fluxo moderado. E na Avenida Leonardo Malcher, no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas, lá no centro, o trânsito tem fluxo intenso. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 52 minutos em Manaus. Vamos agora para mais uma da nossa playlist 18 horas. Essa aqui é de um cantor que tem músicas e composições fantásticas. Estou falando aí de John Mayer com New Light. E aí, Karine? Esse clipe aqui é uma música bem exclusiva, né? Massa. Em vez de fazer um videoclipe mais conceitual, John Mayer resolveu brincar com chroma key e New Light. Olha só o que vem aí. Ele é muito legal esse clipe. Ele é bem legal, a canção é super dançante, com aquela guitarra super bem tocada de John, né? E você que nos assiste pelo Super App Mano, pode conferir agora o clipe de New Light. Playlist 18 horas. A terceira da playlist 18 horas de hoje, a música New Light. Bom pra quem tá no trânsito, né, meu? 6h56 em Manaus. Bom, e para finalizar a semana, vamos acompanhar a análise e crítica sobre política nacional com a nossa comentarista Nafice Bacri Valoz. Meu boa noite aos amigos e ouvintes da Rádio Mix FM. E lembrando que no Jornal 18 Horas, você pode escolher um tema que gostaria que fosse analisado e eu abordarei o assunto aqui, ou ainda pelo meu Instagram. Vamos então aos acontecimentos políticos das últimas 48 horas. E parece que o governo federal resolveu despertar. Ele saiu das amarras da poderosa Rede Globo, criou uma agenda positiva nacional e fez acontecer 2 fatos que são impactantes. O primeiro foi a viabilização de novas receitas que irão atender tanto a União quanto aos estados e municípios. E com um único movimento, o governo federal tirou do vermelho vários entes da federação e acrescentou novas receitas a outros. Eu estou me referindo ao mega leilão do excedente do pré-sal, realizado nesta quarta-feira pelo governo federal e que acabou impactando de forma positiva a vida dos brasileiros. Isso é gestão?
E dessa gestão, 174,2 milhões é a estimativa do recurso que o governo federal enviará para o estado do Amazonas e que irão somar a receita líquida de 15 bilhões já arrecadados de janeiro a outubro e que precisam sim de muita gestão. E o segundo movimento envolve um conjunto de ações que a equipe econômica do governo federal denominou de reforma administrativa. Disse que esse pacote apresenta 2 eixos voltados tanto para a economia quanto para a eficiência dos serviços públicos. Mas temos tempo para uma análise detalhada de todos eles, porque trata-se de uma proposta de emenda à Constituição, que com boa vontade do Congresso tramitará ainda com muita dificuldade. Isso porque propõe alterar a estrutura organizacional arcaica, mexe na estrutura de carreira e exige o maior tempo para a conquista da estabilidade. Mas como disse, temos tempo. Podemos debater o tema e eu aguardo você. Me siga no Instagram, @anaficibacri. Meu boa noite e um excelente final de semana e até terça-feira na Ficibacri Valois para o 18 horas. 18 horas. Também na CIF, né? Bacri Valois. Carimilhão. Isso aí, agora temos os nossos convidados para os shows de Tom Cavalcante e o show da Luna, né? Isso mesmo, vamos lá. Quem vai pro show da Luna é a Helena Roberta Nunes e pro show do Tom é o Sebastian Santos. Parabéns. Parabéns, galera. Obrigada aí pela participação. Vamos direto agora ao nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Informamos hoje sobre a grave situação da falta de segurança em Manaus, destacando o prejuízo ao comércio do centro da cidade. Milhares de consumidores estão deixando de ir ao comércio tradicional de Manaus com medo dos constantes assaltos a elas próprias e aos lojistas. Até agora é visível que o governo do estado tem feito para melhorar a segurança não tem dado resultado. É mais um prejuízo da decisão ou falta de decisão do governo estadual. Primeiro, atrasou o pagamento dos salários dos servidores públicos, que vão passar as festas de fim de ano sem os salários de dezembro e não vão poder fazer suas compras no comércio como de costume. Agora, a falta de segurança também no centro da cidade afasta ainda mais os consumidores. E parece que os dirigentes do estado não estão nem um pouco preocupados com os problemas da sociedade. Onde chegamos? Que situação complicada é essa? Uma boa noite a todos. Carinha Mercedes Paulo Castro. Boa noite, feliz dia do radialista para todos aí. Boa noite. Emi Luciano. Boa noite. Gente, um beijo, obrigada pela companhia. Tchau. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem um mix tudo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.